Ufa, né, pessoal? Estamos nós aqui de novo. Então, assim, como eu estava dizendo para vocês, né, a Idade Média foi péssima, tudo mais. E aí vai vir, né, um novo tempo, né, que vai ser muito marcado pelas questões científicas. Porque o grande problema era que a histeria era uma doença que desafiava muito, né, os médicos dessa época, porque parecia que não tinha uma explicação fisiológica. E, de fato, não tem uma explicação fisiológica, né? É, então elas tinham todos esses sintomas de paralisia na metade do corpo, muitas dores, só que assim, estava tudo normal quando eles faziam o exame. Então eles achavam que era frescura. Os poucos que acreditavam que tinha algum fundamento pensavam em coisas bizarras, como por exemplo, a histeria nada mais é do que um ressecamento do sistema nervoso. Bom, se é um ressecamento do sistema nervoso, vamos dar banhos diários, né, nas histéricas de 13, 14, 15 horas por dia num país muito tranquilo, né, pessoal? Na Europa, né? Lugares que quase não fazem frio. Então, assim, muitas histéricas morriam de hipotermia. As que sobreviviam, né, passavam uns 3, 4 meses, começavam a defecar pedaços de intestino, né? Porque nosso corpo não foi feito para ficar tanto tempo na água. Então, era assim que as histéricas eram tratadas nesse período, né? Ah, e aí, até que começaram a surgir algumas experiências que foram bem interessantes e exitosas, inclusive, né? Algumas não, né? Tipo, vou dar alguns exemplos muito ruins. Por exemplo, uma coisa que eles faziam, já que as histéricas ficavam muito agitadas, né? É o quê? Eles pegavam e davam eletrochoques, faziam sangrias nas histéricas, deixavam elas sangrando até perder aproximadamente metade do sangue do seu corpo. E quando elas conseguiam sobreviver, elas se acalmavam, lógico, né? A pressão baixava, então tinha uma série de coisas assim. Mas é, tinha alguns tratamentos que foram exitosos, né? E é bem interessante. Até vou colocar aqui para vocês, né, darem uma olhadinha, que eu acho uma coisa que é bem interessante, que é o quê? É, tem esse filme que eu achei é um filme bem legal, né? Que conta a história romântica do vibrador, né? Por quê? Porque o vibrador ele foi inventado mesmo, né, nesse contexto para auxiliar as mulheres histéricas, né? E dava muito certo. E depois a gente vai debater o porquê que dava certo, tá? Mas o vibrador, né, ele foi um instrumento médico, né? Só que acho que eu já até conversei com vocês, né? Não é essa coisa bonitinha que é hoje, formato de batom, de caneta, cabe na bolsa, cabe no bolso, né? Enfim. Não, antes era um bagulho muito grande mesmo, assim, né? Lógico que não entrava tudo, né? Mas, assim, é, o vibrador, ele foi um instrumento médico muito importante que trazia, né, uma questão terapêutica para as histéricas, tá bom? Bom, diante desse quadro, é, começaram a ter outros tratamentos também, né? Os mais recentes, os mais conhecidos, vai vir a partir da hipnose, né? É, que vai ter alguns antecessores do Freud, né? Que praticaram isso, né? Destaco aí, né, a figura do Jean-Martin Charcot, né? Que, né, foi bem importante. O próprio Joseph Breuer, né? Que tratou a Ana Óssea, já é uma coisa que a gente já debateu em sala de aula, se não me engano. E, e depois o Freud vai vir, né, com a livre associação, com a associação livre, né, que acho que é uma coisa que é interessante em relação às questões técnicas, né, não é meu objetivo de aula, né, debater técnica aqui com vocês, né, mas quem sabe, né, quando as aulas voltarem presencialmente, a gente não debate um pouquinho sobre isso, que eu acho uma delícia, né, debater sobre tudo isso, tá? Mas, assim, o que eu quero falar assim, para vocês é que o Freud decidiu fazer uma coisa um pouco diferente, né, que é o quê? Ouvir as histéricas. Olha quanto tempo que se passou, né? Freud, né, como vocês bem sabem, ele é de 1856 e morre em 1939. Pessoal, olha quanto tempo se passou, né, para que as pessoas decidissem simplesmente ouvir as histéricas, né? É um absurdo quando a gente começa a pensar, né, algumas coisas assim. Tudo bem? Então, contei aqui para vocês, né, brevemente um pouquinho sobre a história da histeria, né, para que a gente consiga debater algumas outras coisas, né? E aí só quero apontar assim, fazer pequenos apontamentos em relação a isso, né? Porque eu acho que isso de fato é uma coisa que é muito importante, tá? Bom,
Então vamos avançar um pouquinho e vamos pensar, né, como que era a vida das mulheres. Eu não sei se vocês sabem, né, mas em alguns locais da Europa, é, uma das maneiras que eles mediam, por exemplo, a potência de um homem, né, era quando ele ejaculava rápido, né? Hoje ele estaria enquadrado, né, dentro do quadro de ejaculação precoce. Mas o que eu quero falar para vocês é que o homem potente, né, em determinadas épocas na Europa, era aquele homem que gozava rápido, né? E por que que ele era um sinônimo de potência? Porque não existia, né, um, essa questão da mulher ter um prazer, né? Então, o que importava era o prazer do homem, e quanto mais rápido, né, ele conseguia, né, melhor, né? Ele era um homem potente nesse sentido. Então, olha só como que é importante, né, a gente pegar e caracterizar tudo isso. Tá, mas professor, o que será que isso tem a ver com a histeria? Né? Tem tudo a ver com a histeria, porque a gente está falando, né, de um contexto. Deixa eu anotar aqui para vocês. A gente está falando aqui, né, de um contexto ou de contextos em que a mulher, né, sofre muita ou sofria muita repressão. E aqui que vai ficar uma primeira dica. Será que essa repressão que a mulher sofria, né, será que isso não tem a ver com os aspectos histéricos? Claro que tem a ver, né? Claro que tem a ver. Então, assim, a mulher teve que ficar calada, né? É, e assim, e ela não podia ter prazer. Pessoal, basta vocês pensarem, né, assim, umas coisinhas que são muito bizarras. Mas num período, né, em que, e parece que esse período infelizmente está voltando, né, por causa disso que a gente luta muito, né, contra as questões, né, manicomiais, a gente, né, tem que, né, a gente, é uma luta do nosso conselho, né, também, né, em relação a tudo isso, tá? Porque, olha só, quem que eram as pessoas que eram mandadas para os manicômios antigamente? Só para vocês terem uma ideia, nós temos relatos de homens, né, assim, que mandavam as mulheres, né, para o manicômio, porque na noite de núpcias ela não sangrou, né, e então ele se sentia enganado, né, olha aí que sexo frágil, né, que é o homem, né, então ele se sentia enganadinho, né, coitadinho desse homem, né, olha só, mas ele se sentia enganado e mandava a mulher para o manicômio. Ou o homem estava enjoado da mulher, né, com que ele estava ali, por muitas vezes até de fachada, né, vai saber. E aí ele fingia que a mulher estava louca e mandava, até o manicômio. Nós temos relatos bizarros, né, isso da década de 30 ou da década de 40, de mulheres que foram mandadas para o manicômio, porque mesmo casadas, sabe o que aconteceu com elas? O absurdo? Elas demonstraram sentir um prazer no ato sexual. Isso não pode, né? Porque a mulher toda tem que ser a virgenzinha, né? Recatada e por aí vai. Mas olha só, pessoal, isso tudo é muito bizarro. Essa repressão é muito bizarra. E a mulher, obviamente, ela vai estar sofrendo, né, toda essa repressão. E aí que tá um ponto que é bem interessante. Porque eu gosto muito de pensar, inclusive, de que a histeria, vou até anotar aqui para vocês, né? Ela também tem uma função social. E qual função social que é essa? Pessoal, a histeria conseguiu fazer uma coisa que era muito bacana. Parece que ela conseguiu, né, de uma certa maneira, denunciar, né, o tempo em que ela esteve assim bastante presente, bastante marcada, falando que não estava legal para as mulheres isso. Então, se a gente for pensar, né, a nível psicopatológico, a histeria é bem legal, né? É bem interessante, por quê? Porque a histeria simplesmente ela denuncia um tempo, né, de um machismo escrachado e bizarro, né, em que as mulheres ficavam assim muito reprimidas. E aí qual que é o grande a grande coisa da histeria? Porque a mulher em surto histérico, ela ficava com uma força descomunal, ela gritava,
ela enfrentava o homem, ela brigava, né? Então, olha que coisa mais interessante. Uma sociedade que fala que ela não pode ser de tal maneira, né? Quando ela entra, né, nesse processo mesmo, né, psicopatológico, ela vai fazer isso. Nesse caso, os sintomas histéricos daquele período, né, eles eram extremamente libertadores. Só para provocar um pouco vocês, pensem que em nossa sociedade atual existem 1 bilhão de fórmulas falando que a gente pode ser feliz, com livros de autoajuda, com coaches, com, sei lá, né, com uma série de terapêuticas bastante duvidosas. Nós temos remédios, medicamentos para nos deixar felizes. Nós temos shoppings, né, mercados, bebidas para nos deixar felizes. Entretanto, o grande mal do século é a depressão. Isso não é engraçado a gente pensar? É como se a depressão também denunciasse esses tempos bizarros que a gente vivencia. E para falar que as coisas não estão legais, não estão boas. Tá? Enfim, tudo isso que eu estou falando para vocês, dessa função social da sociedade, ele é super importante para a gente entender a histeria. Por quê? Porque não tem como a gente falar no campo das neuroses sem levar em consideração as questões do quê? Dos contextos sociais, tá? E vai ser e vai ser exatamente esse ponto que eu vou estar abarcando no próximo vídeo, né? Que a gente já está com quase 12 minutos de vídeo, né? Eu tenho medo de fazer um corte muito abrupto, então eu vou fazer o corte agora, né? E aí eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, a relação que vai ter, né, das neuroses, em especial da histeria, com as questões contextuais, tá bom?